E aí, investidor, seja bem-vindo de volta. O assunto dessa semana são os fundos de investimento e também os ETFs. A gente vai conversar um pouquinho por que essa categoria de investimentos é um problema, né? Por que elas não costumam valer a pena e se existe alguma exceção, algum caso a gente deve aceitar os fundos de investimento. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Se você já conversou com seu gerente ou com seu assessor de investimentos, você deve saber que o tipo de investimento favorito dele são os fundos. Por que isso? Por que eles gostam tanto assim dos fundos? Bom, a gente vai entender isso no decorrer do vídeo. Mas se você está caindo de paraquedas aqui agora e não sabe direito o que é um fundo de investimento, um fundo de investimento é um tipo de investimento coletivo, onde vários investidores se juntam, põem o dinheiro lá numa cesta e um gestor toma conta daquilo lá para você. Ele vai investir isso daí em ações, em renda fixa, em imóveis, em dólar, enfim. Tem diversos tipos de fundo de investimento, mas quem cuida do seu dinheiro é um gestor, né? Geralmente de um banco ou de uma instituição financeira. Na teoria, os ETFs são a mesma coisa do que os fundos de investimento, com a diferença que eles são negociados em bolsa de valores. Então você consegue comprar e vender as cotas de um ETF dentro da bolsa de valores, como se fosse ali uma ação. Na prática, a gente sabe que tem um pouquinho mais de diferença, os ETFs costumam ser mais focados em índices ou em cestas pré-definidas de ativos, mas na teoria eles são, na verdade, a mesma coisa. Eu costumo dizer que são duas faces da mesma porcaria e a gente vai entender o porquê. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre as taxas. Elas são o principal inimigo do investidor de longo prazo. Aqui eu vou deixar uma imagem para vocês de um post que foi feito muito interessante, que diz o seguinte: se você tivesse investido $1.000 lá em 1965, com Warren Buffett, hoje você teria 4,3 milhões de dólares, quer dizer, $1.000 viraria 4,3 milhões de dólares. Por outro lado, se a empresa do Warren Buffett fosse um fundo de investimentos com as taxas de administração e performance que são mais comuns na indústria americana de fundos de alta performance, que é 20% de taxa de performance e 2% de taxa de administração, o resultado seria bem diferente. O investidor ficaria apenas com $300 mil e 4 milhões estariam perdidos para os administradores ou para os gestores. Então, olha que interessante. Do total de 4,3 milhões de dólares que você teria no final, 300 mil seriam seus. O que tudo bem, não está ruim, né? Porque se você investiu 1.000, hoje você tem 300 mil, não é tão ruim. Mas 4 milhões você perdeu para os gestores. Essa conta é muito interessante, ela nos educa muito a procurar fugir das taxas. Claro que, via de regra, os fundos não vão ter essa taxa tão alta. Essa taxa é alta porque são fundos de hedge, fundos de alta performance. Mas se uma taxa desse tamanho faz com que, sei lá, mais de 90% do resultado fique na mão do gestor, uma taxa um pouco menor você pode imaginar que também vai fazer um estrago muito grande. Uma coisa que os investidores amadores não pensam é que as taxas de administração são juros compostos, é juro sobre juro. Cada ano ela vai subindo em cima do outro. Claro que se o investimento retorna positivo, você não enxerga isso, porque o retorno acaba sendo em média maior do que a taxa, mas ela não deixa de ser juro composto. A mordida que ela vai fazer depois de, sei lá, 10 anos de aplicação é muito maior do que você imagina, porque é juro sobre juro, você perde muito com taxa de administração e com taxa de performance e, claro, com outras taxas que eles podem inventar por aí. Afinal, o objetivo seu é ficar rico. O objetivo do banco é ganhar a taxa de administração. Um foca no resultado de longo prazo, o outro foca na taxa. O objetivo da instituição é a taxa. Não é te fazer feliz, não é te fazer rico, certamente. Mas aí alguns falam, mas o ETF tem uma taxa pequena e tal. Bom, realmente, o lixo mais barato é melhor do que o lixo mais caro, mas continua sendo lixo. E a gente vai ver no decorrer do vídeo que o ETF tem muita coisa que a gente nem percebe, que a gente pode considerar uma taxa escondida, vamos dizer assim, que detona o nosso patrimônio. Falando nisso, vamos abordar um pouquinho os ETFs e os fundos que costumam seguir índices, né? A maioria dos ETFs segue um índice, alguns fundos também fazem isso. Então você tem lá um fundo de investimento que acompanha o Ibovespa, ou um ETF que acompanha o SP500, né? Quais são os problemas que isso aí traz? São muitos, mas eu vou falar só 3. O primeiro deles é a reaplicação de dividendos. Você tem que manter o equilíbrio de acordo com aquele índice lá que o ETF ou que o fundo é vinculado. Por exemplo, se ele é vinculado ao Ibovespa, ele tem que manter lá o mesmo balanço, o mesmo peso para cada ativo que tem o Ibovespa. Então, o gestor não tem opção de fazer nada, ele precisa reinvestir os dividendos naquelas empresas que têm o peso maior. Qual é que é o problema disso?
sempre ele vai tentar deixar a carteira equilibrada, né, para corresponder exatamente ao Ibovespa. O grande problema aqui é que geralmente no longo prazo as boas empresas costumam subir, né, costumam subir de cotação no longo prazo, enquanto as empresas ruins tendem a cair de cotação. Até aí, óbvio, né, empresa ruim quebra, empresa boa vai às alturas. Isso aí não tem novidade nenhuma para ninguém. O grande problema é o seguinte: adivinha em qual empresa que o gestor do seu ETF ou fundo vai ter que reaplicar os proventos e os dividendos? Ele sempre vai aplicar nas piores, porque as piores, no longo prazo, vão sempre estar caindo mais. Então, ele sempre vai estar tirando, isso eu estou falando só do dividendo, mas de forma geral ele vai ter que também vender aquelas melhores, que estão sempre crescendo, e colocar nas porcarias. Isso é completamente diferente do que a gente faz com a nossa carteira. A gente também procura manter um equilíbrio de acordo com aquilo que a gente estabeleceu. A diferença é, nós vamos escolher ativos bons. A gente não vai colocar empresa falida, não vai colocar empresa que dá prejuízo, não vai colocar empresa endividada. A gente vai selecionar, vai filtrar um pouquinho. Quer dizer que a gente vai acertar as melhores? Não quer dizer isso. Quer dizer que nossas chances vão ser bem melhores do que essa certeza que a gente tem, porque quando a gente tem um ETF de índice, a gente tem certeza absoluta que os proventos serão aplicados nas piores empresas sempre. Não tem como escapar disso. Um outro problema gravíssimo é que muitos índices se baseiam na liquidez ou no volume negociado das empresas. Ou seja, quanto mais alto o volume, quanto mais gente tem ali comprando e vendendo a empresa, maior o peso dele no índice e, portanto, maior o percentual lá do seu patrimônio, né, de quem investe lá no ETF, vai estar nessa empresa. Qual é que é o grande problema disso? É muito óbvio. Você vai estar exatamente onde a manada está. Aquele investimento que está na moda, que está todo mundo falando, que todo mundo compra, vende, compra, vende, compra, vende, o volume vai lá em cima, a participação daquele ativo no índice, seja o Ibovespa, seja qualquer outro índice baseado em volume, vai aumentar e daí a sua exposição àquele ativo vai aumentar também. Então olha que fantástico, você sempre vai estar mais posicionado nos ativos de manada e menos posicionado nos ativos bons, que é totalmente o contrário do que a gente deve fazer no buy and hold. A gente deve estudar independente da manada, procurar investimentos independentes da manada. Quando você está num ETF ou num fundo que replica índice, você estará sempre, não tem como escapar, sempre seguindo a manada. E geralmente chegando atrasado, né? Porque o índice ele demora para ser atualizado. Então a manada chegou no ativo lá, está trocando, o volume foi lá em cima, dali a pouco você vai lá e compra aquele ativo, né, na alta. Claro que isso aí você não vê, mas é o que o gestor do ETF precisa fazer. O terceiro problema que eu vou falar nesse vídeo, e eu só vou falar 3, não é porque falta não, tem muito problema. Fundo de índice e ETF de índice é uma porcaria. Mas se eu ficar falando aqui só disso, o vídeo inteiro vai ser só sobre isso. Então esse vai ser o último. É um problema chamado de The Index Premium. Esse problema foi identificado por um estudo da Universidade de Nova York, que ele mostra o seguinte: quando um ativo está prestes a ser incluído no índice, né, por exemplo, o ativo vai entrar no SP500. Isso aconteceu com a Tesla em dezembro, por exemplo. Quando o ativo vai entrar, ele sofre uma alta nos preços, ele costuma sofrer uma alta um tanto quanto especulativo. É um fenômeno parecido com o que acontece com os IPOs. Por quê? Porque tem uma empolgação da manada em torno daquilo ali. A manada fica toda felizinha porque o ativo vai entrar no SP500, né? O estudo foi feito no SP500. Acontece o seguinte: todo mundo fica sabendo o ativo que vai entrar no SP500 5 dias antes do ativo realmente entrar no SP500. E depois que ele entra, os gestores de fundos e ETFs que acompanham o índice têm alguns dias para comprar aquele negócio. Então, é óbvio que vai ter uma pressão compradora depois que um ativo entra no SP500. O que a manada faz? Já compra antes, né, para participar dessa subida. O resultado disso é que sempre quando uma empresa nova entra no índice e o seu ETF vai lá e compra essa empresa nova, você vai ter um prejuízo. Somadas todas as vezes que isso acontece no ano, o estudo mostrou que você vai ter um prejuízo em média entre 0,21% até 0,77% ao ano. Aí você fala assim, mas não é nada. Bom, na verdade porque aquela taxa de administração que você paga menos já acabou de ficar muito mais cara, porque você tem esse pênalti, isso é um dinheiro garantido que você vai perder, porque você sempre vai comprar na alta, sempre vai comprar quando o ativo acabou de entrar no SP500. Você pode olhar, em média, a maioria dos ativos quando entra no SP500 está na moda, está na manada, está todo mundo falando dos ativos. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse estudo, eu vou deixar o link na descrição, vocês podem ir lá, dar uma olhadinha no artigo e tal. O artigo está em inglês, mas é fácil de entender e é muito interessante, muito enriquecedor você ler esse tipo de coisa. Agora, passando para um outro problema muito importante dos fundos e ETFs, é a gestão profissional. Muitas vezes a gente valoriza a gestão profissional como se fosse algo assim importantíssimo no meio dos investimentos. A gente acha que o mais importante é ser um expert nos investimentos, é fazer os melhores investimentos, os mais rentáveis. E na verdade não é. O buy and hold é um desafio psicológico. O que é difícil mesmo é fazer buy and hold, é comprar e segurar. Se você escolher os melhores ativos do mundo, ou mais ou menos os melhores ativos do mundo, você vai ter um resultado
muito parecido. E aí você tem os mais diversos tipos de gestão de fundos e de ETFs. Mas resumindo, se você tem um fundo cuja gestão é aberta, fica muito a cargo do gestor, você está correndo um risco enorme. Um risco dele fazer besteira, um risco dele usar o fundo para aportar, para investir na própria instituição de forma disfarçada. Isso acontece pra caramba, né? O cara pilota lá não sei quantos bilhões de reais, ele pode fazer exatamente o que ele quiser com isso. E o outro risco, claro, é que se o fundo é muito travado, se o fundo tem regras muito rígidas, você vai acabar cheio de porcaria. Por exemplo, a regra é comprar só as blue chips, só as empresas grandes. Você vai ter um monte de empresa porcaria que é empresa grande, você vai comprar essas porcarias. A regra é comprar só small caps. Vai ter um monte de porcaria small caps que você vai comprar juntos também e vai ficar de fora das grandes empresas que também são excelentes. Né? Ah, vou comprar só as de volume de negociação mais alto, né? Aí entra aquele negócio da manada, ou vou comprar, sei lá, só as empresas de crescimento, ou só as de dividendo. Você sempre vai comprar um monte de lixo e sempre vai deixar de comprar um monte de coisa boa. Porque se você trava o gestor, então você tem duas opções. Se você deixa o gestor liberado, você corre risco, muito risco. Se você trava o fundo, você provavelmente vai ter porcaria na carteira. Você vai ter garantido que você vai ter porcaria na carteira. Fora que o gestor ele tem uma obrigação de entregar resultado, porque senão o mercado cobra ele. Os investidores querem resultado e querem resultado sempre. Não pensa que cotista de fundo vai entender se o ativo cair, ficar 1, 2, 3 anos em queda. Não vai entender. Ele vai ter que fazer alguma coisa, ter que fazer milagre para fazer aquele negócio render no curto prazo. E isso acontece um problema muito grave nos fundos, que é o gestor troca o desempenho de longo prazo pelo desempenho de curto prazo. Ele faz hedge, ele tenta defender a carteira, ele troca a empresa, ele faz um monte de coisa, faz 1001 para garantir o resultado de curto prazo. Porque senão ele vai ter um monte de cliente querendo sacar o dinheiro do fundo, né, se ele não der resultado. E você sabe que se o pessoal sacar o dinheiro, a taxa dele vai diminuir. Afinal, ele ganha, né, proporcional ao quanto de dinheiro que tem lá dentro. E essa é uma grande vantagem que o investidor amador tem sobre o investidor profissional. O Peter Lynch fala muito isso no livro dele. O investidor amador não tem pressão, ele pode errar, ele pode ficar anos com a bolsa em baixa, ele aguenta. A gente deve aguentar, né? Pelo menos deveria. Ficar perdendo, ficar com prejuízo, porque isso acontece. De vez em quando a bolsa vai cair. E não é só cair, não. Vai cair e vai ficar 6 anos andando de lado, né? Quem investe aí há mais de 15 anos já viveu isso, sabe como é que é. A bolsa demora para voltar, os ativos demoram para voltar. Né? Mas se você sabe o que você está fazendo, não tem perigo. Se você investiu em um fundo e viu o seu dinheiro derreter pela metade e não retornar mais, né? Ficar lá parado por 2, 3, 4, 5 anos, fica um pouquinho mais difícil. Bom, esses são os problemas da gestão. Eu queria passar adiante e falar sobre uma outra questão muito importante também, que é a questão dos impostos. Pelo menos aqui no Brasil a gente tem uma diferença muito grande entre investir em fundo, em ETF e investir direto em ações ou fundos imobiliários ou investir direto no ativo. A primeira, que também é a mais óbvia, é aquela isenção na venda. Quando você vende ações, você tem 20 mil de isenção por mês. Você pode vender até 20 mil reais, não precisa pagar nada de imposto. Quando você vende um fundo ou vende um ETF, você não tem conversa, você tem que pagar imposto independente do quanto você está vendendo. Mas acho que isso todo mundo já sabia. Uma coisa muito mais importante, muito mais grave, chega a ser grotesco, é o tal do come cotas. O come cotas, vou deixar bem claro, ele não incide sobre fundo de ações. Então, os fundos de ações escaparam desse aí. Agora, fundo, sei lá, de renda fixa, multimercado, DI, cambial, tudo que é fundo vai incidir o tal do come cotas. Esse imposto tenebroso, na verdade, é o adiantamento de imposto, né? A cada 6 meses, cada maio e novembro, você vai lá e adianta imposto. A alíquota pode ser de 15% ou de 20%, dependendo do prazo do investimento médio do fundo, né? Se for de curto prazo, começa no 20%. Se for de longo prazo, 15%. Mas a questão é, cada 6 meses o leão vai lá e morde um pedacinho do seu rendimento. Qual é o grande problema disso? Aquele pedacinho que o leão mordeu não está mais fazendo parte do bolo, não está mais fazendo parte da bola de neve e não vai crescer junto. A diferença no longo prazo disso é enorme. Quanto mais o leão morde, menos você vai ter no final. Sempre quando você deixa para pagar imposto no final, você vai acabar com mais patrimônio. Parece que não, parece meio contraintuitivo, né? Porque, vai pagar 20% do mesmo jeito, qual é que é a diferença? Não, existe diferença. Porque se você deixa o bolo crescer primeiro e depois tirar 20%, você vai acabar com mais patrimônio, né? Ou 15%, você vai acabar com mais patrimônio do que você. O bolo cresce pouquinho, tira 15%. Cresce pouquinho, tira 15%. Desse jeito você acaba com menos patrimônio. Esse é uma grave desvantagem que os fundos de investimento têm, pelo menos aqui no Brasil. Agora, tudo isso que eu falei tem muito a ver com ganhar menos, ter um lucro menor, ter um resultado menor e tal. Mas eu nem cheguei no mais importante, que eu considero mais importante, que é a questão que, quando você compra fundo e ETF, você não é sócio.
você não se identifica com aqueles ativos que estão ali dentro, você não estudou aqueles ativos, você não tem base, você não tem um chão para pisar, você não sabe o que você tem, né? Ou, na verdade, você não sabe nem o que você está fazendo, porque quando você compra um fundo, você muitas vezes nem sabe o que está lá dentro, qual é que é a composição do fundo. Quando muito você sabe lá a estratégia do fundo, o que ele vai procurar comprar, ou o benchmark que ele vai tentar bater, enfim, que na verdade não serve para nada. O que você tem que saber é o que você realmente está investindo. E o grande problema disso é que num momento difícil você não vai conseguir segurar aquele fundo, porque não tem como, é absolutamente impossível. Você não tem tanta fé assim no gestor de que está tudo bem, que ele vai dar tudo certo, depois que você vê o seu patrimônio cair 50% e ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos lá andando de lado, sem recuperar um centavo do prejuízo. Você não vai ter fé que ele vai recuperar, você não vai acreditar nisso e não deve acreditar mesmo, porque a gente não tem como saber. E você não sabe o que tem lá dentro. Isso parece brincadeira, mas na verdade já foi medido. Um dos melhores fundos de ação da história foi gerido pelo grande Peter Lynch, que é um cara aí que eu me inspiro muito, gosto muito, admiro muito. Esse cara teve um fundo que por 13 anos ele deu um resultado médio de 29% ao ano em dólar. Quem comprou esse fundo no começo, no final, mesmo sendo um fundo, acabou com muito patrimônio. Qual não é a nossa surpresa quando a gente vê um relatório da gestora dizendo que, em média, os investidores perderam dinheiro com o fundo do Peter Lynch. Aí você pensa, pô, mas caramba, como pode? O negócio deu 29% ao ano, como pode perder dinheiro com isso e tal? Bom, pode porque as pessoas entram e saem na hora errada. É assim, ó, o fundo está crescendo, todo mundo fala, nossa, esse Peter Lynch é o cara, vou investir. Entra. Aí, claro, o mercado cai, o mercado dá de lado, o mercado não anda e tal. Aí a pessoa sai no momento errado. Por quê? Porque ela não é ela que está investindo, ela não sabe direito o que está ali. E olha, eu estou falando do melhor fundo de investimento de ações que a gente já viu, que é o fundo Magellan, lá do Fidelity. Você pode conferir isso daí, provavelmente até hoje ainda é um dos melhores resultados. E mesmo assim as pessoas conseguem perder. Por quê? Porque elas não são sócias daquilo ali. Quem investe num fundo desse não é sócio, não tem a ação, não sabe o que é, não sabe como é que está o balanço. Veja só, se você investe numa empresa, como por exemplo a Arezzo, aí você investe na Arezzo, você sabe os balanços e tal. De repente, a bolsa sofre uma crise por causa de alguma questão financeira, porque algum problema na Ásia, enfim, não importa. E todas as ações caem mais de 50%, inclusive a Arezzo. Só que aí, você vai no shopping e você vê que a loja da Arezzo está lá, com fila, cheio de gente comprando, consumindo e tal. Você assiste lá um webcast com o presidente da Arezzo explicando o que está acontecendo e tal. E você fala, não, pô, tá passando por um momento difícil e tal, mas nem é para tanto, a empresa continua funcionando e tal. Você consegue enxergar, porque aquilo ali existe, né? Sei lá, você investe na Petrobras e um momento de crise, você vê que os postos de gasolina ainda estão sendo utilizados. Tem gente lá comprando gasolina, comprando diesel, enfim, as coisas continuam funcionando. Quando você investe em um fundo, no ETF, como por exemplo, o SP500, esse negócio cai, fica anos em queda, porque isso vai acontecer com todos vocês que estão assistindo. Com certeza vai chegar um momento que o seu portfólio vai cair mais de 50% e vai ficar anos daquele jeito. E aí, será que você aguenta? Será que você não sabe direito o que tem lá dentro? Será que você vai conseguir não vender aquele negócio na baixa? Pensa na pressão, né? Porque não é só, eu tô lá com o meu patrimônio negativo, mas não tem problema não, daqui a pouco volta. Não. Aí vai ter a sua família, vai começar a te perguntar, e aí, como é que tá o investimento? Seus amigos no trabalho, e aí, já ficou rico lá com aquele negócio de bolsa? Né? Todo mundo que você falou sobre investimento vai começar a vir te perguntar isso aí. E aí, será que você vai aguentar essa pressão? Ou será que você vai vender? Eu acho que você não vai aguentar se você investe em fundo e ETF. Você, obviamente, vai largar isso aí. E o momento vai estar realmente tenebroso. Todas as notícias vão estar falando sobre o fim do mundo, todas as notícias vão estar falando que é a pior crise desde 29, porque sempre é a pior crise desde 29. Enfim, vai estar um cenário assim, só trouxa investe na bolsa, só trouxa investe em ações, e aí você vai ser o trouxa que tem um fundo que você nem sabe direito o que está lá dentro. Então essa para mim é a maior desvantagem de você investir num ETF e num fundo, é a questão psicológica. Não desvalorize isso. Se você nunca passou por uma queda forte, e a queda de março do ano passado por causa do coronavírus não conta como queda forte. Com a queda que volta algumas semanas depois, me desculpe, não deu nem tempo de você sentir o drama. Agora, se você já passou por uma queda e aguenta, ok. Eu acho que você não aguenta se você só investe em ativos que são geridos por terceiros. Vamos a outro problema dos fundos e ETFs. Eles sempre são produtos de manada. O que eu quero dizer com isso? Sempre existe interesse em patrocinar esse tipo de investimento, né? De corretora, de instituição financeira, de banco, enfim, desse pessoal que ganha dinheiro com fundos e ETFs. Então, algum tipo de ETF, algum tipo de fundo sempre vai estar na moda. Então você tem lá fundo ESG, ETF sustentável,
sei lá, ETF vegano, fundo de proteção aos pets, enfim, um monte de bobagem aí que na verdade não interfere em nada, né? Que não tem nem como a gente saber se as empresas seguem mesmo isso. Aliás, misturar ideologia com investimento nunca dá certo, né? Eu acho assim, você quer melhorar o mundo, quer fazer o mundo um lugar melhor, a gente pode fazer o bem aí na nossa vida, ajudar quem está perto, ajudar quem precisa. Agora, na hora de investir, é melhor a gente investir. O que importa na hora de investir é a empresa ter lucro. O seu dinheirinho ali não vai fazer uma empresa fazer maldade ou uma empresa fazer bondade. Claro que não precisa ir para nenhum extremo também, não vou investir em uma coisa que é completamente contrária à minha filosofia de vida, né? Por exemplo, eu sou um pacifista, então eu não vou comprar empresa que vende arma, por exemplo. Mas, tirando esses extremos, é bom que a gente não deixe a nossa ideologia se misturar com nossos investimentos. Aliás, sobre isso, eu tenho essa imagem aqui que eu acho fantástica, eu acho que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Olha que interessante. Esse aqui é o Vegan Climate ETF, que é um ETF aí vegano, enfim. Dá uma olhada nas empresas que estão aí. O que vocês acham? Quando você compra alguma coisa, quando você investe em alguma coisa que é vegano, é nisso aqui que você pensa? Eu acho que não. Então, assim, ideologia e investimento geralmente não dá certo, e como ETF e fundo sempre está na modinha, sempre vai ter alguma coisa dessa aqui para enganar você. E a questão nem é só ideológica, muitas vezes você tem lá um fundo de small caps, né, ou um ETF de small caps. Qual que é o objetivo de uma pessoa ao investir em small caps? É correr um risco maior, mas em troca de ter um retorno muito maior caso alguma resolva explodir, certo? Certo. O que acontece com uma small cap quando ela explode? Ela deixa de ser uma small cap e ela sai do ETF de small cap. Então, assim, tem coisa que é simplesmente burrice mesmo, sabe? Que não funciona de jeito nenhum. Nem é só uma questão ideológica, é uma questão de burrice. Mas, via de regra, as instituições, as corretoras, os influencers sempre vão estar tentando vender alguma coisa disso daí, alguma coisa da modinha para vocês, para que vocês possam, lógico, sustentá-los, né? Afinal, se todo mundo fizer buy and hold, esses caras vão quebrar, porque eles vão vender as porcarias deles para quem, né? Fora que moda é uma coisa que muda, né? Então, por exemplo, quando a modinha de ETF vegano acabar, você vai ir para o outro ETF, você vai mudar para outro fundo, né? Você vai mudar junto com a manada. Desde 2014, de todos os ETFs que abriram nos Estados Unidos, 25% já fecharam. Por quê? Porque moda é isso aí, modinha abre hoje, amanhã fecha, depois inventa outra coisa. Então, assim, você sempre tem que estar reciclando as porcarias para a manada continuar comprando. Porque se você sempre tentar vender as mesmas porcarias para a manada, eles vão começar a perceber, falar, ué, mas essa porcaria aqui já não funcionou. Então, o que as instituições tentam fazer é isso, vão reciclando as besteiras, o besterol, e aí cada vez eles conseguem convencer a manada a tentar mais aquela vez nas porcarias que eles vendem. Um outro ponto de atenção, que também vale para fundos e também vale para ETFs, é aquela velha mentira que diz, mas eu não consigo bater o índice. Sabe? Mentira, isso é mentira. Isso é coisa de quem cria complicação para vender facilidade, né? É coisa de casa de research que fala que é super difícil você bater o índice. Aliás, eu não estou falando aqui que a gente tem que procurar bater índice, tá? A gente tem que esquecer o índice. Eu não fico comparando a minha carteira com o Ibovespa, a minha carteira com o SP500, para ver se eu estou ganhando ou perdendo. Isso é uma baita de uma perda de tempo e quanto mais curto prazo, menos isso significa alguma coisa, né? Então, se você quiser olhar daqui a 20 anos se a sua carteira bateu o Ibovespa, tudo bem. Mas se você vai olhar hoje, isso daí não presta para nada. Mas mesmo assim, via de regra, a gente consegue fazer isso como? Escolhendo bons ativos, empresas que dão lucro, empresas que não são endividadas, empresas que não têm problema de governança, né, que respeitam o sócio minoritário. A gente consegue ter um resultado geralmente melhor do que o Ibovespa e melhor que o SP500. Aliás, até o SP500 ganha do SP500. Existe um estudo do Siegel, que eu vou deixar o artigo para vocês aqui na descrição, que ele mostra exatamente isso. Uma pessoa que tivesse entrado lá no SP500 em 1957, aliás, não no SP500, né? Tivesse comprado as empresas que compunham o SP500 em 1957, foi quando o índice foi criado, e mantido até 2003, ela ia ter um retorno anual de 12,14%, né? Simplesmente comprando as primeiras empresas do índice, nunca vendendo, nunca girando, nunca fazendo nada. Enquanto, sabe quanto foi o resultado do SP500? 10,85% ao ano. Quer dizer, até o próprio SP500 original ganha do SP500. Por quê? Porque não fica girando, não fica mudando. Isso sem contar que quem comprou as empresas originais lá em 1957 não participou de nenhuma alta das empresas de tecnologia, das empresas de e-commerce, ou seja, não participou de nada disso e mesmo assim ganhou do SP500. Então, esse negócio de quase ninguém bate o índice, isso aí é porque é o seguinte, é por causa da psicologia do investidor. Não bate o índice porque fica comprando e vendendo. Porque se você comprar e nunca vender, são grandes as chances de você bater o índice. Então para de repetir essa mentira, bater índice não tem que ser meta de ninguém, isso não é nem difícil e também não é nem relevante. E um outro ponto também que eu quero deixar bem claro é que muita gente fala assim, eu compro ETF ou fundo para diversificar, né? Porque aí tem muitos ativos dentro e tal.
Eu nem consigo comentar muito sobre isso, né? Pô, você vai querer diversificar colocando mais lixo? É melhor não ter, né? É melhor não ter lixo. Diversificar, eu chamo isso aí de priorização, né? Vou priorizar a minha carteira, vou colocar um ETF nela. Porque vai vir cheio de lixo. Quer diversificar? Escolhe as empresas lá do ETF, escolhe as empresas do índice lá que te agradam, que agregam algum valor na sua carteira, que você enxerga futuro, né? E não simplesmente, vou colocar essa cesta aqui de porcarias porque tem uma ou outra boa e porque daí eu diversifico. Essa também é uma grande besteira. Eu nem considero investimento em ETF como diversificação. Eu considero como priorização. Bom, e aí talvez você esteja se perguntando, né? Pô, mas em nenhum caso vale a pena investir em fundo, em nenhum caso vale a pena investir em ETF. Bom, eu consigo pensar em duas exceções que talvez seja aceitável, assim, acho que eu estou digerindo essa ideia. A primeira seria o seguinte: você investe pouco por mês, gostaria de investir no exterior e não consegue. Por quê? Para investir no exterior, você tem que investir uma quantidade mensal maior. Por exemplo, se você investe menos de, sei lá, $200 por mês, se você for fazer uma remessa internacional, vai ficar muito caro, você vai deixar muito dinheiro na remessa. Então, você até poderia pensar, vou comprar lá um índice do SP500, a gente tem lá o IVVB11, né, que replica o SP500 e tal. Mas assim, ele continua sendo uma porcaria, de acordo com tudo isso aqui que eu falei hoje para vocês. Ele não se torna bom por causa disso. Mas ele pode ser a única opção para quem não tem ainda condições. O que eu faria? Não investiria no exterior, tentaria trabalhar mais para minha renda aumentar, para poder investir mais de $200, $300, sei lá, e aí começaria a investir no exterior direto. Isso é o que eu faria. Mas se a pessoa acha que nunca vai conseguir, que está muito difícil e tal, eu até imagino que pode ser aceitável o tal do IVVB11 e tal. Mas agora, investir em ETF lá nos Estados Unidos já não faz o menor sentido, né? Porque você já mandou o dinheiro para lá, já perdeu um pouquinho na remessa, aí você chega lá e vai botar no lixo, né? Aí não faz o menor sentido. Realmente, se você consegue fazer remessas para os Estados Unidos, é melhor que você invista diretamente em empresas, em ativos que tenham valor, em REITs, né? Tem o último vídeo do canal foi sobre REITs, muito interessante. Então assim, claro, se você tem todo o trabalho de mandar o dinheiro lá para a América do Norte, né, pagar a taxa, converter para dólar, para chegar lá, comprar ETF, é melhor repensar a sua filosofia como investidor. E uma outra exceção que eu sempre falo para vocês, que é bem diferente, são os fundos imobiliários. Por quê? Primeiro lugar, eles são válidos porque eles investem em coisas que você nunca conseguiria investir sozinho. Eu não consigo comprar um shopping center. Eu não consigo comprar um centro logístico para a Ambev, eu não consigo comprar um prédio de escritórios. Isso é exatamente impossível para pessoas físicas. Então a gente aceita. Assim como no exemplo anterior eu falei que para algumas pessoas é praticamente impossível investir no exterior, né? E aí você aceita o ETF, nesse caso também é impossível. Só que no caso dos FIIs tem mais. Os FIIs são condomínios fechados. Ou seja, não tem entra e sai de dinheiro, né? Não tem como você, vou investir no FII e entra mais dinheiro lá para o gestor aplicar. Não é assim que funciona. O FII faz a emissão na bolsa e aí depois essas cotas são negociadas na bolsa. Mas o dinheiro não fica entrando lá dentro do FII, só se ele fizer follow-on, só se ele lançar mais cotas no mercado. Funciona mais ou menos como as ações funcionam. Além disso, quando a gente fala de investir em imóvel, a gente já tem um monte de custo mesmo, né? Se você, pessoa física, for querer investir em imóveis, o que eu acho muito bom, muito válido, acho que todo mundo tem que fazer um pouco, né? Vamos supor que você queira lá ter, 10 imóveis de aluguel. Isso funciona, só que isso tem custo. Você vai ter custo administrativo, você vai ter que pagar uma imobiliária, né? Se você tem 1, 2, talvez não, mas se você tem 10, se você tem 20 imóveis, você vai ter que pagar uma imobiliária. Você vai ter que pagar imposto, e mais imposto do que os FIIs pagam, né? Porque quando você recebe aluguel, você tem que pagar imposto de renda, né? Se você ganha lá 1, 2, às vezes o pessoal sonega, não paga e tal. Aí cada um. Mas, se você tem vários, você não vai conseguir ficar sonegando isso daí para sempre, né? E, se tiver sonegando, você vai estar correndo um baita risco de depois tomar um tombo. Fora que na compra e venda você tem que gastar com documentação, com cartório, com advogado, com corretor, enfim, não é um negócio barato, é um negócio que tem mesmo custo, né? Se você comprar imóvel por conta ou se você comprar FII, você vai ter custo. Então, isso justifica, para mim, a questão dos FIIs terem uma taxa de administração. E isso justifica o fato de eu aceitar esse tipo de fundo fechado, dentro da minha carteira de investimentos. De tudo isso que eu falei para vocês, o que fica, né? Bom, quem investe em fundo e ETF vai pagar taxa, vai ser obrigado a comprar ativos ruins, vai ter que encarar uma gestão profissional que nem sempre é melhor que a sua, vai ter um monte de desvantagem tributária, não vai ter mentalidade de sócio, vai sofrer o efeito da modinha, vai ficar com aquela história de tentar bater índice, vai acreditar que tem uma diversificação, enquanto na verdade não está diversificando porcaria nenhuma.
né? Enfim, acho que foi isso que a gente conseguiu. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, um pouco pesado, mas foi isso que a gente viu. Claro que se você só consegue investir em fundo ETF, você não consegue aprender nada, não gosta do assunto e tal, olha, é melhor investir em ETF do que não investir. Eu colocaria assim, o ETF é um pouquinho melhor que o fundo, né? Porque pelo menos o ETF é fechado e tem a taxa de administração menor, o fundo ele é bem pior, mas assim, é melhor investir do que não investir. O que enriquece a gente é gastar menos do que ganha, investir todo mês e nunca vender. Se você faz isso com ativos, não precisa nem ser tão bons assim, você vai conseguir chegar lá. Então, não tem problema, se você só consegue investir em ETF, né, seu resultado vai ser um pouco pior, claro, daquela pessoa que escolhe as ações, que escolhe os fundos imobiliários, que escolhe ativos diretamente. Claro, você não vai conseguir enriquecer mais que essa pessoa, mas, por outro lado, você pelo menos está enriquecendo, pelo menos está cuidando do seu futuro. Então, apesar de eu sempre estar ensinando para vocês técnicas de investimento, de como ganhar mais e tal, o mais importante não é fazer o melhor investimento do mundo. O mais importante é você ter uma estratégia, seguir essa estratégia e sempre aumentando seu patrimônio sem ficar no gira-gira, sem ficar no compra-vende, sem ficar seguindo os ventos da manada. E a minha pergunta hoje para vocês, que vocês têm que responder aqui nos comentários, afinal, se você chegou até esse ponto do vídeo, faz favor, né? O que mais você acha que tem de problema em fundos e ETFs que eu não falei? Né? Problema de liquidez, de carência, de falta de transparência, ou sei lá, uma chamada de capital por alavancagem, enfim, quais são os outros problemas que você acha que existe nos fundos de investimento e nos ETFs? Bom, e se você chegou até aqui, vou deixar a recomendação de um vídeo para vocês que eu falo sobre como enriquecer na bolsa, como é que a gente fica rico com ações. Então, dá uma olhada lá, o link está aqui, também está na descrição. E claro, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Eu trago conteúdo sobre investimento todas as semanas. Então, nos vemos na próxima semana. Até lá!